Olá, pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir bacana ou o som tá ruim? Boa noite, Giovanni, Taline, Isadora. Tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Esperando o André aceitar aqui. Oi, Oi, boa noite, Andréia. boa noite. A minha luz está um pouquinho turva, né? Escura. Tá, um pouquinho. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Agora já com os fones no local correto. O tema hoje a gente vai falar sobre alienação parental. A convidada de hoje é a Andréia Ferreira, ela é psicóloga do CREAS, aqui de Monte Alegre, mas também atende em clínicas particulares. Não é isso, Andréia? Primeiro, boa noite, né, a todos. Agradecer desde já, Vivi, pelo convite. Estou falando Vivi porque a gente, né, a gente tem uma intimidade assim, mais Viviana, né? Então, quero agradecer desde já o convite. É um tema muito propício, principalmente para esse momento, né, que estamos vivendo. E até porque é um tema pouco falado, né? Pouco falado, mas assim, é falado, mas que necessita mais ser falado, porque é algo que acontece rotineiramente, né, na nossa sociedade. E é muito bom a gente estar pronto, né, para a gente estar esclarecendo dúvidas. Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse tema, né? Principalmente quando se trata da área jurídica, né? Como se proceder, como é que funciona. Então, desde já, muito obrigada, sou grata demais. E a todos que estão participando da live, né? Estejam à vontade, né? Para tirar suas dúvidas em relação a tudo que a gente for falando aqui. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, porque é um tema que as pessoas escutam muito falar, se fala muito sobre alienação parental, mas Isso, muitas vezes não tem uma profundidade do tema, como é que ocorre a alienação parental, quais as consequências que traz tanto para a criança quanto para aquele alienador. E hoje isso. vamos falar um pouquinho. As pessoas sabem de uma forma superficial, né? Mas profundo é mais difícil as pessoas procurarem conhecer mais sobre o tema. É uma Bom, iniciativa muito boa, né, Vivi? A partir de você a ideia, né, é muito boa mesmo, que possa ser continuado isso, né? Assim como a alienação parental, outros temas também são muito importantes para a gente estar discutindo, né, aprendendo também com você na área jurídica. Então é muito bom. sim, começando, a gente pode dizer assim, em linhas gerais, que a alienação parental é aquela ação do alienador, que geralmente é o genitor ou a genitora que está com a guarda da criança, de tentar desqualificar o outro, colocar na cabeça da criança que aquele pai, que aquela mãe que não detém a guarda, ele, ele não é uma pessoa boa, ele não é a pessoa ideal para ficar com a criança. E a criança, Isso. aos pouquinhos, ela vai criando, ela vai absorvendo essa atitude do pai, da mãe, que é o alienador, e começa a criar um sentimento negativo em relação ao outro pai. Lembrando que Isso. a alienação parental ela não é feita só pela mãe ou pelo pai, os avós, é aquele que detém a guarda da criança, se É os colocar avós, é as tias, até uma babá, né, que tem até uma babá. um vínculo, uma autoridade sobre a vida da criança, também pode estar cometendo, que as pessoas pensam que é só entre pais, né? Mas não, é entre avós, entre tias. Isso mesmo. Existe uma diferença, né, Andréia, entre síndrome da alienação parental Sim, e o ato da alienação parental. Você que é da área da psicologia poderia explicar para a gente melhor essa questão da síndrome, né? isso mesmo, Viviana. A gente coloca essa diferença, né? Porque existe a alienação parental, que é o processo, é como ocorre, é isso que você falou, é quando o pai ou a mãe, geralmente o que está com a guarda da criança, porque a alienação parental acontece muitas vezes quando há separação, quando há essa questão de guarda, né?
Então, geralmente é quando o guardião, ele começa a fazer essa manipulação, né, na mente da criança, e a criança começa a, a enxergar o outro, né, a enxergar o outro cônjuge como alguém ruim, como alguém que tem alguns aspectos negativos. Então a criança automaticamente começa a sentir esse sentimento de rejeição pela outra pessoa. Então é considerado crime, não é? E aí esse processo a gente chama da alienação parental, né? Então tem essa diferença. Já a síndrome foi considerado por Richard Gardner, um negócio assim. Isso. Ele denominou síndrome da alienação parental, mas essa síndrome não está no CID, porque não foi considerado realmente uma síndrome em si, não está no manual do DST, mas ela está na literatura como uma síndrome, porque é através da alienação parental que vai surgir um conjunto de sintomas que a criança vai apresentar, né? Através dessa rejeição pelo outro, através dessa manipulação, né, desse controle que a pessoa tem sobre a criança, ela começa a apresentar sintomas, né? E aí esses sintomas, eles são apresentados no lado emocional, como também no lado comportamental. Então, quando se junta esses sintomas, é considerado síndrome. Então, por isso que ele colocou bem isso, né? Que essa diferenciação, que a alienação parental é o processo, né? E a síndrome da alienação parental são as consequências que esse processo causa na vida das crianças e dos adolescentes também. Certo, então a alienação parental é o ato praticado pelo alienador, né? Dá-se o nome de alienação parental. E a síndrome já são as consequências que a criança absorve e que ela carrega aí por toda uma vida. Entre os exemplos de alienação parental, como ela ocorre, a gente pode citar. Estou aqui com a lei aberta, porque a lei dá alguns exemplos. Não é exaustivo, ou seja, não é só isso que está na lei. A lei exemplifica, mas como ser humano ele é capaz de muitas coisas inimagináveis. Está em constante processo, né? Em constante processo. A lei não tem como prever todas as atitudes que são configuradas à alienação parental. Ela dá uma base para que os julgadores, para que os juízes e os advogados, a partir dali, tenham como fundamentar seu pedido em casos semelhantes. A lei fala o seguinte: realizar a campanha de desqualificação do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Por exemplo, seu pai não gosta de você, seu pai prefere a outra família, seu pai não tem capacidade de cuidar de você, só quem sabe de cuidar de você só eu. E quando eu digo pai, é só a título de exemplo, porque pode ser praticado pelo pai em relação à mãe, embora seja... Sua mãe não se importa com você, sua mãe não gosta de você, a sua mãe não presta, né? Tudo desse isso. jeito. Embora seja menos comum, a maioria dos casos de alienação parental, ela ocorre da mãe em relação ao genitor. Mas também tem ao contrário, tem em relação aos avós. Dificultar o exercício da autoridade parental. O pai ficou estabelecido ou ficou estabelecida que a mãe vai pegar a criança todo sábado. E a mãe ou o pai chega lá e diz: ele saiu, ele foi para a casa da avó. Coloca toda uma dificuldade, não é? Tá doente. Coloca toda uma dificuldade. Dificulta o contato da criança ou do adolescente com o genitor, que aí é praticamente igual com o inciso 2º que tem na lei. Omite do genitor informações importantes da criança, questões de escola, questões médicas, mudança de endereço, muitas vezes muda de endereço e não comunica ao genitor ou à genitora, também é considerado um ato de alienação parental. E chega até casos mais graves, que para dificultar esse acesso do genitor ou da genitora à criança, inventa até que o genitor ou a genitora cometeu crime. E a maioria dessas denúncias são relacionadas a abuso sexual. Dizer que o pai está aliciando, que a mãe está aliciando, mas comum dizer que o pai
está aliciando a criança, que é apresentar falsa denúncia, mudar de endereço constantemente. Assim, não é porque separou também que o pai ou a mãe que tem a guarda da criança não vai poder nunca mudar de endereço. Mas se essa mudança de endereço for com o fim de dificultar o acesso do pai ou da mãe à criança, aí sim pode se configurar alienação parental. Você tem mais algumas hipóteses a acrescentar? Existe muito, a situação muito comum, Viviana, né? Quando, vamos dizer assim, existe a separação e o cônjuge consegue uma nova relação, né? E aí essa mãe ou esse pai não quer aceitar essa separação, não quer aceitar essa nova relação, né? Esse novo relacionamento, e aí fica colocando a criança como um escudo, né? Fica usando a criança como um instrumento para que o outro cônjuge, né, venha se sentir, vamos dizer que pressionado, né? Às vezes evita de levar para casa dele, novo lá, para não ter contato com a nova pessoa, né, que está ali dentro, e acaba sendo um tipo de alienação, né? Acaba sendo uma forma de bloqueio para que essa criança não se sinta à vontade, né? No lado do pai, no lado da mãe. A maioria... Existe muito essa situação. Existe. Inclusive, a maioria dos casos de alienação, ele tem início justamente após o genitor, a genitora reconstituir sua vida com outra pessoa. Muitas vezes o exercício da guarda e da convivência do genitor, da genitora que não está com a guarda, ocorre normalmente. Aí, de repente, um dos dois forma uma nova família, entra em um novo relacionamento, aí começam os conflitos, começam os problemas. A criança ali, ela é usada... Ou até mesmo quando essa separação não é concordada pelos dois, né? Por ambos. E aí fica isso, né? De que, tipo, ficou algo inacabado entre eles, transferindo para a criança, para os filhos, né? E não percebe o quanto que isso vai fazer mal para a criança, para o filho, o quanto que a criança não tem culpa da situação que eles encontram, e muitas vezes eles fazem essa transferência para os filhos. Você já atendeu, André, algum caso com indícios de alienação parental? Sim, já atendi, sim. E aí é bastante complicado porque os pais não conseguem compreender, alguns vamos dizer que fazem a alienação de forma inconsciente, mas a gente sabe que muitos fazem conscientemente mesmo, porque sabe que o filho, né, a prole, é a importância, né, a importância do outro, da mãe, do pai. Então, eles acabam atingindo na ferida, né, na parte mais sensível, que é o filho. Então, eu já recebi várias demandas assim, e aí tem que ser feita toda uma conversa, né, todo um trabalho de conscientização para que esses pais compreendam, né, o mal que está causando para o filho. Né? E aí a gente percebe o quanto que as pessoas são leigas nisso. Né? Não, pensa que tipo, é criança e não vai levar isso em consideração, mas é na infância, né? Nesse momento da infantilidade, que a criança está se desenvolvendo, né? Que a criança ela está buscando suporte emocional para que futuramente ela seja um adulto que consiga ter as suas relações interpessoais de forma saudável, né? Que não tenha essa dificuldade que a gente sabe que a alienação parental traz esses danos, né? Nessa questão de afetividade, né? A criança, quando vai se desenvolvendo, é importante possuir esse vínculo dos pais, né, na vida dela. A gente sabe que a família em si é a nossa base, né? A família, os pais, os cuidadores, é a base de uma criança, né? Porque é na infância que ela está aprendendo, que ela está se desenvolvendo, que os seus aspectos cognitivos estão sendo estabelecidos, né? Os processos de aprendizagem, então tudo isso vai sofrendo consequência a partir da base que vai sendo rompida, né? Quando ela não recebe esse apoio emocional, esse apoio afetivo
que é importante ter na infância, então automaticamente vai crescendo vai se tornando uma criança com problemas psicológicos, né? E muitas vezes precisa passar por ter um acompanhamento contínuo, né, com psicólogo. Às vezes a criança ela começa a ter transtornos de aprendizagem, como TDAH, né, a hiperatividade, como a dislexia e muitas outras. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Você que é pai, você que é mãe, que talvez esteja assistindo ou vá assistir esse vídeo, muito cuidado, né? Da forma que você, se você estiver passando por um momento de separação, né? De divórcio, que está passando por esse processo de guarda, muito cuidado com os filhos de vocês, saibam que os filhos de vocês não têm culpa, né, do processo que vocês estão passando. Do relacionamento não ter dado certo, né? Exatamente. E a gente costuma dizer que esposo e esposa pode ser ex, mas filhos não podem ser ex. Filhos são para sempre. Então, é importante manter esse vínculo, né? Mesmo separados. Manter essa comunicação com os filhos, né? Manter essa paz pelo bem da criança, né? Do futuro da criança. Tem uma pergunta aqui, André. Dr. Giovanni Maia, ele pergunta: como atua o psicólogo? Preventivamente ou após ser judicializado? O Conselho Tutelar intervém? Como é? Em relação ao Conselho Tutelar, tem muitos casos que chegam até os órgãos de proteção à criança através do Conselho Tutelar. Geralmente as pessoas nem sabem ao certo o que é alienação parental, mas assim, suspeitam que aquela atitude do outro poderia se configurar a alienação parental, que não é crime porque um artigo da lei de alienação foi vetado, mas que há aí uma grande busca de algumas ONGs, de algumas pessoas que protegem, que lutam pela proteção do direito da criança e do adolescente para que venha no futuro ser criminalizado. Como também há um projeto de lei para revogar a lei de alienação parental. Mas em relação ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar intervém orientando e aí encaminha para os outros órgãos especializados, tipo uma defensoria pública, para que entre com ação, ou incidental ou autônoma de alienação parental. Geralmente é incidental porque como um está impedido de ter aquele acesso mais amplo à criança, então faz uma ação de regulamentação de visitas cumulado com alienação parental, porque aí já se resolve os dois. Às vezes pede até medida cautelar para que tenha acesso a essa criança, e nos casos mais graves até pedir uma busca e apreensão, pedir inversão da guarda. Vai depender de cada situação. Mas aí, retornando à primeira pergunta, como atua, André, o psicólogo preventivamente ou só quando já ocorreu essa alienação? A gente trabalha nos dois lados, né? Na questão da prevenção e o depois, né? De tudo que acontece, porque essa criança precisa ficar sendo acompanhada, né? Tanto a criança como os pais, né? Como as pessoas que estão responsáveis por essa criança. Então, o psicólogo, ele intervém de forma com escuta, né, uma escuta qualificada, e a partir dessa escuta ele possui atributos e técnicas para que ele venha investigar se realmente está ocorrendo a alienação parental ou se é algo que, vamos dizer, que seja normal na dinâmica familiar, naquela família, porque muitas vezes acontece isso. As pessoas pensam que, vamos dizer que está ocorrendo, né, vamos dizer que uma suspeita de alienação parental. Só que quando se é investigado, faz parte da cultura familiar, né, aquela forma, aquele jeito, mas nada como que uma orientação, né, uma forma de estar intervindo não venha resolver, não venha amenizar a situação. Mas geralmente, quando é constatado a alienação parental, então é feito em primeira mão uma escuta qualificada com essa criança, né? É utilizado todos os recursos que pode ser alcançado, né? A criança, na linguagem da criança, porque eu não posso de maneira alguma chegar e fazer uma entrevista
com perguntas, né, científicas, com perguntas com palavras difíceis, sabendo que a criança não vai compreender o que de fato eu estou querendo saber. Então, existe toda uma técnica, todo um manejo, né, que o psicólogo utiliza para estar pescando, vamos dizer assim, nessa linguagem, para estar pescando aquilo que ele acha necessário para estar investigando se realmente está ocorrendo a alienação parental. Até porque Quando existe... Sim, até porque a gente sabe que muitas vezes a falsa denúncia de alienação, né? Um, para se vingar do outro, diz que está ocorrendo essa alienação, quando na realidade não tem nenhuma... Não existe, é só não existe essa prática. Isso mesmo. Então, depois que é feito esse momento, né, com essa criança, com esse adolescente, se realmente for constatado, né, então a gente vai fazer todo o processo que é necessário, né? Se for necessário, a gente chama, né, a pessoa que está causando, que está praticando essa alienação, para que seja uma entrevista toda conjunta e de forma individual, né? Eu estou dizendo conjunta porque tem que ser feito toda a coleta de dados dos pais e a coleta de dados dos filhos da criança também. Então, depois é feita uma junção e feita toda uma análise, toda uma identificação, né, de como se proceder diante do caso. Entendi. Em relação à pergunta de Giovanni, quando o processo chega ao judiciário com a alegação de que há alienação parental, determinada a realização de um estudo social para acompanhar a família e também de um acompanhamento psicológico, um laudo psicológico. O psicólogo tem... é feita a perícia, né? É feita a perícia. O psicólogo tem um prazo de 90 dias para realizar esse laudo. O que eu acho, na minha opinião, como advogada, um prazo muito extenso. Porque se chega uma ação na justiça pedindo que seja regulamentada ou que seja suspensa essa convivência com o alienador, a criança ainda tem que aguardar 90 dias para que esse processo chegue ao final. É muito tempo. Às vezes, durante esse tempo, já ocorreram danos, principalmente quando há a denúncia de que houve algum abuso sexual ou que houve algum aliciamento da criança pelo cuidador, pelo genitor ou pelo outro que faz as visitas. Sim, é bem extenso, até porque pode ser prorrogado e a gente sabe que os prazos que estão na lei não são cumpridos. Isso, em muitos casos, né, existe essa necessidade da perícia, do psicólogo perito e do assistente social perito também, para que seja feita a visita, né, a domicílio, para que seja feito todo um estudo psicossocial do âmbito familiar, né, que a criança está inserida, para compreender todo o contexto, né, toda a situação. Aí vem também a questão de testes psicológicos, né, a avaliação psicológica que também precisa fazer, né, em muitos casos. E isso tudo é feito junto com para auxiliar, né, na decisão do juiz, como é que ele vai se proceder. Então, o juiz precisa desses auxílios técnicos, nessa visão tanto do psicólogo como do assistente social. Entendi. E as consequências, tem alguma forma mais prática? Por exemplo, eu suspeito que o meu filho está sendo vítima de alienação parental pelo outro genitor. Somente um acompanhamento psicológico é capaz de detectar, ou o próprio pai tem como saber se essa birra da criança em relação ao genitor é normal da idade ou se está havendo realmente essa alienação por parte do outro? Os pais podem estar identificando isso, porque são eles que convivem, é ele que convive, né, com a criança, é a mãe ou o pai que convive com a criança e conhece, né, os comportamentos dele. Então, a partir do momento que esses comportamentos estão alterados, a criança começa a apresentar um comportamento que não é comum, né, para a idade dele, ou algumas problemáticas que vêm muitas vezes de forma repentina, né, sem motivo aparente. Então é importante, né, os pais terem essa visão, né, saberem observar o comportamento da criança, né. Então é possível sim,
né? O pai ou a mãe que tem essa observação apurada, né? Esse olhar. Mas a gente sabe que muitos não conseguem ter, né, esse olhar, e muitas vezes passa despercebido, a criança está se comportando de tal forma e eles pensam que é normal, isso é normal, esse comportamento é normal, então vai deixando passar, e muitas vezes o caso acaba sendo mais agravante, né? Isso tem um documentário muito bom. Ele pode ser encontrado no YouTube, é um documentário brasileiro que se chama A Morte Inventada, que retrata as vivências, as experiências de pessoas que foram vítimas da alienação parental. E muitas vezes a criança, ela acaba que na vida adulta, ela fica sem a companhia do pai nem da mãe. Do pai porque eu digo pai assim, sempre exemplificando, do pai porque passou uma vida toda escutando relatos negativos em relação a ele e cria com aquela raiva do pai, mesmo sem saber por quê. E da mãe, porque depois, lá na vida adulta, descobre que a mãe foi a vida toda alienadora. E nesse documentário tem um caso de uma moça que ela disse que esperava muito o pai buscar e o pai nunca ia, e a mãe dizia: tá vendo só, seu pai não gosta de você, não vê, ele prefere outra família. Quando muitas vezes o pai ficava esperando lá fora a mãe descer com a criança e a mãe não descia. No futuro, assim, quando ela já estava grande, na vida adulta, foi que ela descobriu isso, só que aí já tinha perdido o vínculo com o pai, porque passou a vida toda sem ter contato com ele, e tinha perdido com a mãe. E fala até de outro, e perdeu com a mãe porque quebrou aquele vínculo, aquele elo de confiança. E tem outra história também de acho que tá já na vida adulta, dizendo que quando saía com o pai para as visitas, e quando assim achava super legal, saíam para passear, iam para o shopping, iam andar de skate, mas quando ela voltava para casa, fazia uma cara feia de que não tinha gostado, porque tinha aquele sentimento de lealdade com a mãe e sabia que se dissesse à mãe que tinha achado legal, tinha achado bacana essa visita, a mãe ia ficar com raiva. E diz que fez Esse sentimento de culpa é normal acontecer. A criança fica com sentimento de culpa. Isso. Sentimento de culpa porque tem medo de estar agradando um e estar desagradando o outro, né? Então, esse sentimento de culpa, ele vai seguindo o resto da vida. E acaba que traz transtorno para todo mundo. Tanto para o pai, muitas vezes o pai desiste de tentar buscar essa convivência com a criança, não porque não goste dela, mas porque tenta de todas as formas, não consegue, a criança acaba não querendo ficar com ele, e ele, porque já tentou de todas as formas ter um vínculo e não consegue, ela acaba desistindo, e aí traz problemas para a criança, para a mãe. E pensando nisso, a lei ela pune os casos, não pune com prisão, porque não é considerado crime, mas a primeira punição que a lei traz é a pena de advertência. Chegou o caso ao judiciário, o judiciário tomou conhecimento, tem indícios de que está havendo essa alienação, é dado uma pena de advertência para aquele pai. Caso ele não cumpra, aí a pena, aquele pai ou aquela mãe. Caso ele não cumpra, aí a sanção vai aumentando para multa. Antes disso, é tentado um acompanhamento psicológico com aquele alienador, com a criança, para tentar reformular essa forma deles conviverem de uma forma sadia, e aí vai aumentando para a multa e pode até chegar a perder a autoridade parental. A inversão da guarda também, e em último caso, que é a consequência mais gravosa, é essa perda do poder familiar, do poder parental, que a gente chama, né? Aquele pai, ele perde a sua autoridade sobre aquela criança. A criança fica sendo cuidada e só o outro que foi vítima da alienação, o outro genitor que foi vítima é que vai ter toda a autoridade sobre a criança. A gente sabe, né, Viviana, que o quanto que a família vem sido modificada, né, nesses dias,
mas não tira a importância do quanto que é significativo ter essa relação, né, entre família. O quanto que é significativo ter esse relacionamento. E a partir do momento que esse relacionamento ele sofre um certo rompimento, né, automaticamente vai existir consequências futuras. Né? Existe sim. Uma família que é desestruturada, né, existe essa consequência. Imagine uma família que no momento é estruturada, né, possui todo e de uma hora para outra isso acontece, nessa questão de separação, acontece alguma coisa, e aí o casamento não deu certo, e aí essa criança está no meio, né, dessa discussão, dessa disputa, né, então imagine só, né, a consequência que o sofrimento que essa criança sofre, né, o que ela sente diante de uma situação assim, né, então, falando ainda das consequências, já foi comprovado, né, cientificamente, que não é só a genética, né, que faz com que uma pessoa tenha depressão, né, porque o meu pai teve depressão, então eu vou ter depressão também. Não é só a genética, né, isso já diminuiu bastante, mas sim o contexto social, né, as relações familiares, né, todo o papel de referência que a criança tem, muitas vezes ela precisa ter, muitas vezes ela não possui. Então, tudo isso são atributos para que futuramente a criança venha desencadear uma depressão, né, um transtorno de ansiedade, vários problemas relacionados à questão de relacionamentos. Então, as próprias sequelas no desenvolvimento, né, como eu falei, ela sofre essas sequelas, apresenta comportamento de agressividade, medo, e aí os pais precisam ter, né, esse olhar, como a gente bem colocou, precisa ter essa atenção. E citei aqui até algumas consequências, né, além dessas que eu falei, que é somatizações e bloqueios na aprendizagem, perde o modelo de identificação de um dos pais. É muito importante, né, ter uma referência, né, ter esse modelo de pai, de mãe, o cuidador, né, seja avó, seja avô, seja uma tia, um tio. Então, é importante ter esse papel de referência. A incapacidade de adaptação, a pessoa sente dificuldade de se adaptar, às vezes, quando adulto não consegue manter-se num trabalho fixo, né, e fica nessa questão de sentir a dificuldade de lidar com as relações em emprego, relações afetivas, relações amorosas. Então, surge toda essa gama de dificuldades, né? Isso tudo acometida por causa da alienação parental, né? Por causa da síndrome que ela viveu, das palavras que ela ouviu, quando em um momento ela precisava ter aquele suporte, né? O suporte de um pai, de uma mãe, de alguém que ela possa, né, ter como a âncora. E aí, quando isso não é existente, acaba que, vamos dizer que ocorre, né, essas sequelas, né, que a gente tem falado. Então, em muitos casos, né, existe envolvimentos com drogas ilícitas e ilícitas também, que é para ver se sente mais aliviado, né, com tudo que vem sentindo. E muitas vezes também ocorre a questão da ideação ou do comportamento suicida, né? Existe também essa questão. Então, para vocês verem, é toda uma consequência, né? E é muito grave, é muito grave. E a gente precisa ter bastante atenção, né, para isso, porque realmente é considerado crime. E quem sofre são as crianças, né? São ingênuas, são inocentes e acabam sendo como um escudo, né? Quando, na verdade, elas precisam de apoio, elas precisam de amor, elas precisam de afeto, elas precisam ser auxiliadas, né? Para que venha ter um desenvolvimento saudável.
Então, mais uma vez, um recadinho para os pais, né? Para as pessoas que estão enfrentando esse problema, né? Vamos prestar mais atenção, né? Vamos já mais uma atenção para essa situação, né? Se existe, vamos fazer de tudo para que venha a ser cessado, para que essas consequências não venham a ocorrer na vida dos filhos de vocês, né? Ou se já estiver ocorrendo, fazer alguma maneira, né, para que venha a ser amenizado e as consequências não venham a ser maiores, né? Sim. Tem alguns estudiosos que relacionam a questão do alienador parental à psicopatia. Dizem que muitos dos alienadores têm traços de psicopatas. Realmente há essa relação ou na... Sim, existe sim. Geralmente, os alienadores, eles são muito frios e calculistas, né? São manipuladores. Então, eles conseguem manipular, né, toda a situação, toda a criança, né, toda a imaginação da criança, o comportamento da criança, eles conseguem ter esse controle. Então, por isso que muitas vezes considerado, né, as características são bem parecidas com a de um psicopata. Sim, que muitos até colocam na criança falsas memórias, né? Falsas memórias, isso. Vai colocando na cabeça da criança que um fato ocorreu, trazendo para a área. E aí a criança vai internalizando, né? A criança vai internalizando e entendendo que realmente aquilo aconteceu e que, né, gera toda aquela frieza, né, diante do outro genitor. Trazendo para a parte jurídica, geralmente, quando não se quer que o outro genitor tenha acesso àquela criança, muitas vezes coloca na cabeça da criança que ela foi vítima de algum abuso. Embora a criança não tenha sido vítima fisicamente, mas na memória dela vai ficando gravado que ela foi vítima. Então vai se repetindo, aquela mesma história na cabeça da criança, até que ela chega para o profissional e relata como se realmente tivesse acontecido. Uma das formas também de se ver se houve ou não é se a criança, né, André, ela precisa, para ela relatar o fato, ela precisa do apoio daquele genitor que muitas vezes está do lado, complementando as palavras. Tipo, se antecipando ao que a criança vai dizer, para que ela diga que houve, quando na realidade é o outro que está colocando palavras na boca da criança, assim, falando de uma forma. E é por isso que é importante a gente realizar primeiro essa escuta à criança de forma individualizada, né? Só o psicólogo e a criança, porque muitas vezes acontece isso, dela se sentir pressionada, né? E medo de falar ou de não falar aquilo que ele quer que realmente ela fale. E aí, por isso que é importante ter esse momento a sós com a criança. Sim. E como o advogado, ele deve ter esse senso bem apurado para que, se chegar uma pessoa relatando uma situação de alienação parental, ele investigue bem os fatos, pergunte bem, veja se é realmente o caso. Se for possível, diga, não, antes de entrar com a ação, alegando que está ocorrendo alienação parental, procure um psicólogo, leve a criança num psicólogo para ver realmente, até porque é um processo muito doloroso, é um processo demorado, que traz problemas não só para a criança, problemas de ordem psicológica, mas também para aquele genitor que está sendo acusado da alienação. Porque, assim, no mínimo, uns 5 anos para um processo desse se concluir. E até aí a criança perdeu muitas vezes o vínculo com a mãe, que a mãe vai ficando ressentida, se for acusada indevidamente, ou com o pai. Tem alguma característica, André, essas pessoas que são alienadoras, ela tem alguma característica diferente das demais pessoas? Esses pais alienadores, assim, uma característica que a pessoa olhe e diga assim, essa pessoa não está agindo normalmente não com a criança. Dá para ver que realmente ela está dando uma forçada de barra. Isso, é importante a gente, de primeira mão, ter a realidade de todo o contexto, né? Ouvir todos os lados. É importante ouvir todos os lados
e ter essa escuta apurada, né, dos fatos, do que realmente é, é real, né, do que realmente é fantasioso, é importante a gente ter, mas é, a gente enxerga logo essa questão como eu falei, né, da questão da frieza, né, da questão de uma pessoa que é manipuladora, né, que tem uma personalidade que, vamos dizer, que vem se modificando, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Então, é toda essa questão que precisa ser avaliado. Mas, de primeira mão, conhecer todo o contexto. Acho que tem Sim. uma pergunta aí, né? Eu estou tentando ver aqui. Giovanni, Passou da perguntando. fase de criança ou até da adolescência em 5 anos? Não entendi, Giovanni. Deixa eu ver. Acho que é porque tinha mais alguma coisa em cima. Ele colocou: diferenciar os tipos de alienação parental em famílias de realidades sociais diferentes é importante? Ou, independentemente da ordem econômica familiar, o enfoque é o mesmo? Na questão do tratamento. Assim, o psicólogo, ele analisa a questão social em que a criança vive, o meio social, ou independentemente da classe econômica, da posição econômica, da classe social, é a mesma abordagem. Entendi assim. A mesma, vamos dizer que independente, né, de qualquer classe econômica, se está existindo essa suposta alienação parental, é, é feita toda a análise que necessita ter, né? Não tem forma diferente, né? O que vai diferenciar são os resultados, né? Que o resultado nunca vai ser igual ao outro, né? A pessoa nunca vai ser igual ao outro. Então, o que diferencia é apenas isso. São as formas, né? De como, diante do processo, né? Diante das técnicas, a forma que essas pessoas vão apresentar os resultados. Lembrando, aproveitar que Giovanni Maia é criminalista, advogado criminalista, esclarecer que, embora não haja a tipificação da alienação parental como crime, alguns atos que decorrem da alienação parental são considerados crimes, são previstos no Código Penal e podem ser punidos. Denunciação caluniosa, você imputar um fato definido como crime a outra pessoa, não necessariamente é alienação parental, mas se para fazer o ato da alienação parental, eu digo que o genitor está agredindo a outra criança, está aliciando, está abusando sexualmente, vai sim responder criminalmente pelaquela denúncia falsa. Eu, certo dia, nem pensava ainda em fazer a live, estava fazendo uma peça de direito de família, uma peça de visitação do regime de guarda, falando sobre regime de guarda e direito à convivência do outro genitor. E tinha um caso em que um dos pais pediu o afastamento cautelar do outro pai, ou seja, que assim que o processo chegasse no judiciário, o juiz ele decidisse liminarmente, sem ouvir a outra parte, esse afastamento, alegando que estava havendo um abuso sexual da criança. Aí a gente se pergunta qual é o juiz, qual é o advogado ou o promotor que não vai se compadecer de uma alegação dessa, né? A gente sempre fica na dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Mas se for verdade, essa criança vai ficar até o final do processo sofrendo as consequências dessa prática, desse crime pelo outro genitor. Aí, muitas vezes, é deferido esse afastamento da criança com o pai no início do processo sem nem se ouvir. E daqui que faça o laudo, que passa esses 90 dias, o pai perdeu contato com o filho perdeu contato com o pai, e no final, quem é que vai suprir, quem é que vai amenizar esses danos causados? Aí entra na esfera criminal, porque esse pai que foi indevidamente acusado desses atos, ou essa mãe que foi indevidamente acusada, ela pode processar criminalmente e civilmente aquela outra pessoa para que
para que arque com as consequências daquela denunciação, de ter feito uma calúnia, de ter acusado o outro injustamente. Tem mais alguma coisa a acrescentar, André, em relação à alienação que você acha importante? Pode falar. Não, pode continuar. Não, apenas deixar minhas considerações. Já está acabando, né? Deixar as minhas considerações finais, né? Mais uma vez agradecer. E ler aqui uma pequena carta, né? De uma criança, certo? Então, eu vou ler aqui, fala de relacionamento, né? Da importância dos relacionamentos, né? Para a vida da criança. Vocês dizem que sou uma criança agressiva e mimada. Não percebem a raiva e as brigas que vocês têm um com o outro. Onde estou dentro de uma disputa. Vocês dizem que eu minto para vocês e esquecem o quanto vocês não falam as verdades do seu coração. Vocês dizem que não saio do meu quarto, não saio do celular e não percebem quais os motivos de eu preferir estar no meu quarto. Vocês dizem que eu minto e esquecem. Não, vocês dizem que não. Vocês me gritam, engolem esse choro. Fica quieto, me fala mal do outro, mas esquece que sou tão humano quanto vocês, que também têm desejos e medos. Os medos, vocês acham que tenho muitos e que eles são bobos. E vocês? Como que o medo já travou a vida de vocês? Vocês reconhecem? Vocês reconhecem os seus medos? Você me quer obediente. Eu também quero entrega. Reciprocidade e respeito. É disso que as relações são feitas. Então, se trata justamente, né, da importância dessa relação. Né? E às vezes os pais não conseguem, né, ter essa visão do quanto que essa relação é importante, né, para a vida dos filhos. E que fique essa reflexão para todos, né, que participaram desse momento conosco. Sim, isso mesmo. É bem triste saber que uma criança se sente ali no meio dos pais, se sente como se fosse a causa da briga. Ela não entende que a mãe está ressentida com o pai porque ele está em um novo relacionamento. O pai está ressentido com a mãe, porque é bom também esclarecer que essa alienação parental, ela não ocorre só com aquele que tem a guarda. Às vezes a criança, na visitação, indo para o outro genitor, ela volta diferente. Uhum. Porque assim, a gente sabe que aquele que convive diariamente, que está todos os dias com a criança, é quem vai impor limites, é quem vai impor regras. E às vezes o outro, quando pega para a visitação, já peguei caso assim, deixa tudo muito solto. A criança pode fazer tudo o que quer e ele fica, e o que está visitando passa para a criança a imagem que o genitor que está ali todo dia, ele não quer o bem da criança, que ele é chato, que ele fica ditando regras demais, para colocar na cabeça da criança que é melhor quando ela for para as visitas, que a vida dela é melhor durante o período de visitação do que durante a vida do dia a dia. Porque quem tem filho sabe que se não colocar regra, o negócio desanda. A criança tem que ter regras realmente. Regras e limites, né? Regras e limites. E ocorre muito isso também durante a visitação. Aquele que pega para visitar no final de semana, deixa tudo muito solto, a criança pode tudo. Muitas vezes, sem ter a intenção de alienar, às vezes é só porque, como passa muito tempo faz longe... Faz um comentário, né? Faz um comentário que chega a interferir, né? Júnior Feitosa está dizendo, isso acontece muito, volta muito diferente. Realmente, volta muito diferente. São uma das reclamações que acredito que a Andrea também, como psicóloga, que atua nessa área de direito de família, e eu como advogada, recebo muito essa reclamação de que é uma coisa, quando vai para a visita que volta, passa uns 2 dias diferente. Tem que averiguar isso, se
realmente é diferente porque lá estava se divertindo bastante, chega em casa, volta para a vida real, vai para a escola, tem que acordar no horário certo, ou se está havendo alienação parental. Lembrando assim que a alienação parental não é o simples fato de falar mal do pai, assim, ah, seu pai não sei o que, eu sou a mãe não sei o que, porque isso acontece no dia a dia, a gente, na hora ali que está chateado, diz alguma coisa com o pai, com a mãe, com o avô, com o cuidador. A alienação parental vai muito além, né? Para também tudo a gente não querer configurar com a alienação, configurar como sendo alienação parental. A alienação parental é uma coisa muito mais gravosa, não é isso, André? Que traz consequências, que começa a atingir a criança de uma forma mais profunda. É diferente dessas picuinhas que tem na vida normal de todo mundo, né? Que a gente tem com os amigos, conflito com os pais. Sempre existe, né? Sempre existe. Então, assim... Onde tem pessoas diferentes, né? Cabeças pensantes, né? De forma diferente, vai existir algum tipo de conflito. O ser humano é uma caixinha de segredos. Então, a gente espera que ele está dizendo, o meu entra no carro, parece até que briguei com ele. Mas isso quando ele vai para as visitas, ou quando você é o visitante, ou quando ele vai para a visita com a mãe e retorna para casa. Às vezes é porque a criança muda de local, às vezes está em casa. Hoje em dia, com a era da internet, a criança gosta muito de ficar em casa, às vezes, porque prefere estar em casa no joguinho do que sair. Às vezes tem aquela chateaçãozinha. Tem toda essa questão também, né? Por isso tem criança que não gosta de sair de casa justamente por causa do jogo, né? Do computador, tudo isso. Só volta a falar normal, quando passa 3 dias ou mais. Eu acho que, de certa forma, é normal isso. Aí tem que se averiguar se a mudança, né, de ambiente. Mudança de comportamento, falta de rendimento na escola. A gente também deve considerar, né, o quanto que isso é confuso na mente da criança. Né? Uma hora ela tá com o pai, outra hora tá com a mãe. Então, isso é confuso, né, na mente da criança. Tudo isso é um peso. Por isso que a live anterior, que foi sobre guarda, e a gente focou na guarda compartilhada, como sendo a guarda ideal, é porque ele está em casa diferente. A casa do pai é num lugar, a casa da mãe é em outro. Mas assim, o pai e a mãe, embora separados, eles têm aquela convivência mais íntima. Um liga para o outro, fulano, o menino está doente, vem aqui pegar ele. Então, assim, embora esteja separado, mas ele sabe que os pais estão ali juntos, querendo o bem dele. Aí, por isso que a guarda compartilhada foi uma forma até de se evitar a alienação parental. É uma forma ideal justamente por isso. Porque é diferente de o pai estar ali todos os dias convivendo com a criança, seja por meio eletrônico ou até mesmo por meio físico, quando mora perto, do que o pai passar 15 dias sem ver e só pegar um sábado ou um domingo. Que aí o pai quase como se fosse um estranho. A criança às vezes passa 15, 20 dias sem ver o pai, e quando vai ver, fica diferente mesmo, porque a criança esquece muito rápido das coisas. Né, André? Eu acho que até que fase mais ou menos a criança tem essa memória mais curta, Na verdade, algumas coisas, né? Que a criança, a gente fala assim, mas a criança memoriza muito bem, né? Aquilo que é significativo para ele, realmente ele guarda ali, até mesmo de uma forma inconsciente, né? E isso até as menores? Até as crianças menores? Até dentro do ventre, ela tem esse sentimento, né? Você vê que quando a mãe está gestante, né? Está grávida, e uma mãe está triste, né? A mãe está angustiada, está alegre. Isso tudo vai sendo transferido para a criança, né? Através dos estímulos, através de toda essa questão, né? Dessa questão física mesmo. Então, a criança já começa assim, desde o ventre, a ter esses sentimentos, né? E de acordo com a psicologia, é algo que reflete, sim, no desenvolvimento, na vida futura. Então, muitas coisas são significativas, sim, e a criança guarda.
Outras nem tanto, né? São relevantes. É, porque a gente vê nas pequenininhas que, principalmente nas que ainda estão aprendendo a falar, que passou uma semana ali, já muda de casa às vezes e nem é como se nem sofresse nada em relação a isso. As Uhum. menores, as que já sabem falar, perguntam, mas assim, não, é como se não carregasse. Mas às vezes a gente não vê externamente, né? Mas dentro da criança ela vai levando esses traumas de E mudança muitas vezes brusca. elas vão apresentando aos poucos, né? Porque a gente sabe que criança é, reproduz muito aquilo que ela vê, né? Aquilo que ela sente. E isso é gradativamente, né? Não é de uma hora para outra, ela vai reproduzindo aos poucos. Sim. É por isso Então, que é muito importante, que é bem delicado, né? Trabalhar com criança, porque requer muito isso, né? Requer todo esse manejo. E a gente utiliza muito a técnica do brincar, porque é no brincar que a criança ela começa a apresentar uma linguagem não falada, né, através do comportamento, né, da forma que ela vai brincando, né, entendi. e aí Pessoal, a live vai cair, a gente passou do vai, né? horário. Então, muito obrigada. Obrigada, Desculpa, Andréa, lhe gente. cortar, é porque sete Não, não tem segundos estou problema. aqui na contagem regressiva. Muito obrigada.